bom dia, amados irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. É uma alegria podermos estar aqui mais uma vez para juntos cultuarmos a Deus, orarmos o seu nome, prestarmos louvores ao Senhor, e reconhecemos que o nosso Deus é merecedor, é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda a exaltação. Além de dar as boas-vindas aos amados, nós queremos também orar para que o Senhor continue a preparar mentes e corações para que juntos possamos prestar um culto que venha de fato agradar o coração de Deus. Eu vou pedir que a nossa irmã missionária Liceia, por favor, nos eleve a Deus com uma palavra de oração nesse momento. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado em nossas vidas. Nós somos gratos por nós estarmos aqui diante do Senhor, para amar e dizer que nós amamos o Senhor. Entregamos, Senhor Deus, essa manhã nas mãos do Senhor, que seja direcionado pelo Espírito Santo. Entregamos o pastor Osvaldo, a irmã Mirtes, que eles falem, Senhor, a palavra direcionada do Senhor, a palavra que vem aos nossos corações. Amém. Para que a gente possa ser transformado, Senhor Deus, pelo teu amor, pelo teu direcionamento, e a gente possa estar aqui diante do Senhor, cumprindo o propósito aqui na terra, como filhos do Senhor, como cristãos. Entregamos à igreja, todos os irmãos que estão presentes aqui, Senhor Deus, que a gente possa estar adorando ao Senhor, amém, e amando e dizendo que Ele é bom. Amém. 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 Nós vamos nos colocar em pé neste momento e vamos proceder a uma leitura bíblica devocional que encontra-se na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, nos versos 12 a 15. Filipenses 3, de 12 a 15, está ali no Data Show. E nós então podemos acompanhar a leitura por ali para unificarmos então a leitura. Vamos ler todos juntos então esse texto, Filipenses 3, de 12 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem sentar? E nós vamos chamar já o Ministério de Louvor e Adoração ao Senhor, que estará juntamente com a igreja, cantando louvores ao Senhor. Mas queremos, já de início, também conhecer aqueles que nos visitam nesta manhã. Então eu peço que, por gentileza, aqueles que estão a nos visitar, a se colocarem em pé, por favor. Se há visitantes, a Luísa, né, Serra. Eu a conhecia só pelo Facebook, né? Agora os meus olhos se veem. Amém. Seja bem-vindo, irmã Luísa, Deus abençoe. Viu? Alegria tê-la conosco. Quem mais? Tem mais alguém a nos visitar? Por favor? Não? Já são nossos aqui, né? Amém. Que Deus abençoe a todos. Então vamos louvar e adorar ao Senhor juntos. Vamos ficar em pé. E vamos louvar ao nosso Deus com este hino, salmos e hinos, ouvindo fiéis, triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Um hino que nos chama a louvar, um convite a louvar. É isso que nós vamos fazer nesta manhã. Vamos louvar o nosso Deus. Já ouvi
realmente ir findando este ano e já às portas do novo ano, possamos dizer que o que nós desejamos é ouvir a voz do Senhor, queremos permanecer na sua palavra e vamos prosseguir para o alvo, que é Cristo nas nossas vidas.
que sem dúvida, gratidão deve ser algo que deve preencher os nossos corações. Hoje eu te dou, meu Deus, eu te dou graças pela nova vida que tenho em ti, por perdoares os meus pecados e pela vida que tu me dás. Hoje eu te louvo. Hoje eu te louvo, Deus, eu te louvo, eu te dou graças pela nova vida em ti, por perdoar os meus pecados, pela vida que me dás. Hoje eu te louvo, meu Senhor, hoje eu te louvo. Também preparando-nos para a mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã, com um corinho muito pequenino, muito simples, e Ele também tem aqui umas voltinhas especiais e nós queremos louvar ao Senhor, entregar ao Senhor o louvor nesta manhã, assim, um bocadinho mais preparado. Então, nós vamos cantá-lo todos juntos, inicialmente, para o aprendermos bem, se bem que ele já é conhecido da igreja, mas depois, quando voltarmos a repetir, as senhoras começam e os homens só pegam quando as senhoras entram. Pois tu és bondoso, os homens começam o coro, e então vamos fazer aqui um canon, no fim as senhoras vão apanhar a boleia com os homens. Então, todos juntos no início, depois a seguir as senhoras começam e os homens entram depois das senhoras.
Nós vamos ter agora então a oportunidade de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã e vamos então ter a mensagem que será trazida até nós com a nossa irmã Mirtes. Graça e paz, queridos. Espero que todos tenham tido um feliz Natal junto com seus familiares, né, seus queridos. Tenham sido momentos agradáveis e abençoados para todos os irmãos, né? E agradecemos assim todo o carinho, né, toda a manifestação de carinho da igreja de uma forma geral, né? E nós queremos então meditar, falar um pouco, né, em relação àquilo que o Senhor tem também nos desafiado para este tempo, para o próximo ano, né, aquilo que o Senhor tem trabalhado nas nossas mentes e corações. Então eu quero convidá-los a abrir no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 13, nós vamos fazer essa leitura e a partir daí vamos refletir um pouquinho em relação a esse tema proposto aí. Qual será o fim dessa história? Lucas, capítulo 13. 13. Desculpa. Amém? Todos me encontraram? A partir do verso 6, Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, a partir do verso 6. Os irmãos podem permanecer mesmo assentados e nós faremos essa leitura e a partir daí a reflexão na palavra do Senhor. Diz assim o texto bíblico: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem será. Se não, mandarás cortá-la. Amém? Amém. Senhor, nós estamos diante do Senhor e diante da Tua palavra. O que desejamos, Deus, é ouvir a Tua voz. Queremos compreender o que o Senhor tem a falar a cada um de nós, individualmente, e a todos nós como Tua igreja, neste momento, nesta reflexão. Pedimos que o Teu Espírito, Senhor, ministre as nossas mentes e corações. Pedimos que o Senhor nos ensine e nos conduza nesta reflexão. E rogamos, Pai, que em nome de Jesus, sejamos pela Tua palavra tocados, transformados, segundo aquilo para o que o Senhor já escolheu e já enviou esta palavra neste momento. É o que oramos, Pai, certos de que o Senhor nos ouve, nos responde e está presente neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Esse texto, ele vem aí na sequência, né, de alguns momentos, alguns capítulos que Jesus vem contando parábolas, falando através de histórias e ao mesmo tempo também chamando os seus discípulos e chamando aqueles que o seguiam a um tempo de reflexão, um tempo de pensar bem, né? Pensamento em relação a tudo aquilo que eles estão a viver, a fazer, a decidir e o que será daí para frente. É um tempo que algumas situações mais profundas, assim, mais preocupantes aconteceram. Se você olhar no capítulo 13, o verso 1 ao verso 5, você vai perceber que são mencionados 2 fatos, né? São mencionadas 2 situações que aconteceram naquele tempo e que de alguma maneira levou o povo, levou a nação de Israel a começar a perguntar por que isso aconteceu. Então,
o verso capítulo 13 diz assim, a partir do verso 1: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou afirmo. Mas se não vos arrependerdes de todos igualmente perecereis. Então, essa era a reflexão. É isso que conduz à parábola. O que eles estavam a questionar? Bom, alguns foram presos por Pilatos e foram, de alguma forma, mortos, sofreram alguma sanção. Isso era porque eles eram pecadores. E eram gentios, eram galileus, mereciam o que estavam a receber. Então houve uma situação em que galileus vieram a sacrificar e ali, por alguma razão que o texto não conta, eles foram presos e foram mortos. E o sangue deles então misturado naquele sacrifício. Talvez não tenham sido considerados justos, íntegros, para estarem oferecendo aquele sacrifício ali. E a outra questão que também não tem muita explicação no texto é o momento em que desaba a torre de Siloé sobre 18 pessoas que morreram. E esses eram judeus. E então aí vem o questionamento: esses eram mais pecadores do que os outros? Os galileus eram mais pecadores do que os judeus, por isso sofreram dessa maneira? Ou aqueles judeus que estavam no momento ali na torre, que morreram naquele desabamento, eram mais pecadores? O grande questionamento é esse. É aquela grande lei do merecimento, da retribuição. Se você faz o bem, você recebe o bem. Se você faz boas obras, você merece uma boa posição espiritual. Se você é esse o questionamento que está aqui. E é a partir daí que Jesus então vai contar essa parábola, que é uma das últimas parábolas, está entre as últimas parábolas que ele conta antes da sua morte, já no final do seu ministério. E então ele começa a dizer essa parábola, e ele fala: certo homem tinha uma figueira, e essa figueira estava plantada na sua vinha, mas vindo ano após ano, 3 anos seguidos, ele não encontra fruto na figueira. Então ele diz: corta e lança fora, porque ela está a utilizar a terra inutilmente. O espaço que ela utiliza, o nutriente que ela tira, o vigor que ela suga da terra, que pode muito bem ser utilizado para outro plantio, seja uma vinha, ou seja uma videira, ou seja uma outra tipo de plantação, mas que vai me dar mais resultado. Esse é o questionamento desse homem. E vem então a figura de um intercessor, que é também o viticultor, que é também o responsável por cuidar daquela vinha e daquela figueira e de trazer o resultado esperado. E ele diz: olha, espera mais um ano. Se daqui a um ano, depois que eu utilize os últimos recursos, talvez os recursos mais profundos que eu possa utilizar nessa figueira, se ela não vier a produzir fruto, então bem será, corta e lança fora. Mas dá uma última oportunidade. E o interessante é que o texto acaba aí. A gente não sabe se a figueira frutificou no ano seguinte ou não. Se o empenho do viticultor resultou em frutos, ou se simplesmente a figueira era mesmo má e não deu fruto. Se a esterilidade dela teve cura ou não teve cura, o texto não diz. E é por isso que eu escolhi então esse tema. Porque
porque o fim dessa história depende exatamente do que resulta da figueira. A gente vai falar então um pouco em relação a isso e tentar chegar, né, a uma conclusão. Às vezes a gente fala assim, bom, o que esse texto significa? E esse é um dos textos que, em alguns momentos, ele faz a gente parar e pensar o que isso significa, né? Sobre o que fala. E essa é uma parábola que ela fala sobre vocação, ela fala sobre missão, fala sobre propósito e fala sobre conversão, arrependimento e transformação, que é a conversão. É uma parábola que fala sobre vocação, porque uma figueira plantada, ela é plantada com um objetivo, a forma como ela foi colocada ali, né? Ou seja, através do fruto lá que é polinizado pelo insetozinho nos lugares originais, ou seja, por enxerto, né? Não importa, o que importa é que ela tem um objetivo. E isso reflete seu propósito. O propósito de uma figueira é o quê? Produzir frutos, figos. E ela tem uma missão. A missão é produzir figos que de alguma maneira possam também ser reprodutores. Não é assim? A missão dela é produzir figos que de alguma forma adoce a vida das pessoas. A missão dela é produzir figos que seja alimento para aqueles que procuram. Então tem uma vocação, tem uma missão e tem um propósito. Mas tem uma situação complicada na vida dessa figueira, na existência dessa figueira. E por isso ela precisa se converter. Ela precisa mudar a sua essência, a sua história, para que ela volte a cumprir a sua vocação, o seu propósito e a sua missão. Ok? Aí a gente vai um pouquinho mais à frente aí para compreender um pouco melhor isso. Então, essa é uma parábola que só quem menciona nesses termos é Lucas. E Lucas, ele escreve o Evangelho de Lucas, ele é escrito especialmente pensando nos gentios. Lucas foi um companheiro de Paulo no desenvolvimento do seu ministério. E Paulo foi o apóstolo que pregou aos gentios. E Lucas acompanhou, por exemplo, aquela dissensão que aconteceu no início da igreja cristã, quando os judeus queriam que os cristãos gentios, né, os gentios convertidos ao cristianismo, cumprissem os ritos do judaísmo. Então tem lá uma assembleia geral que acontece, né, uma assembleia da igreja cristã primitiva, e eles então votam. E junto, dirigidos pelo Espírito Santo, ele chega à conclusão que não, os gentios não precisam cumprir determinados ritos judeus. Existem algumas coisas que eles vão precisar observar, mas eles não precisam observar tudo. E essa assembleia é até porque, o que está acontecendo aqui, né? Gentios entrando na fé judaica, a fé judaica sendo transformada numa fé cristã. Havia muitas situações ali, e às vezes aquele pensamento, aquele sentimento, aquele pensamento que dominava a mente dos judeus. Nós somos os primeiros, nós somos os escolhidos, nós somos os vocacionados, nós somos o início de todas as coisas. Então os gentios chegam, eles têm que se assemelhar a nós, porque nós somos melhores do que eles. E isso a gente vê em vários momentos do Evangelho. Por exemplo, quando Jesus fala da oração, né, do fariseu e do publicano. Uma das coisas que os fariseus se orgulhavam era poder dizer, olha, obrigada porque eu não sou publicano. Era um dos pontos que eles destacavam nas suas grandes orações, né? Eles se sentiam especiais, porque eram judeus e não gentios, porque tinham uma origem que eles consideravam pura.
A dissensão entre judeus e samaritanos era também isso, porque os samaritanos eram judeus misturados geneticamente com gentios. Então eles não eram puros. E tudo isso está bem assim no cerne, no coração dessa parábola. Então Lucas, que escreve aos gentios, influenciado por todo o ministério do apóstolo Paulo, que foi separado para pregar aos gentios, que viveu e experimentou toda essa divisão que existia no início da igreja cristã para quem é mais importante, quem é melhor, para quem Jesus veio, e toda essa discussão, ele traz essa parábola com esse objetivo de fazer com que aqueles homens, aquelas mulheres que questionavam o que aconteceu com esses dois grupos, pudessem parar e pensar: será que existe aqui um grau de merecimento? Será que existe aqui um grau de juízo? Um grau de retribuição pelo que eles fizeram de mal? E a parábola então vem tirar o foco dessa comparação de quem é mais pecador e quem é menos pecador, para colocar o foco exatamente na vocação, na missão, no propósito e na necessidade de mudança de atitude, se queremos mesmo dar frutos que façam diferença e impactem e transformem a sociedade ao nosso redor. E daí então, esse evangelho escrito dessa forma, ou essa parábola descrita dessa forma, e escrita por Lucas, no final do ministério de Jesus, faz a gente pensar: quem era esse homem, que era o dono da vinha? Quem era esse viticultor? O que esses 3 anos significam? O que eles simbolizam? O que eles trazem para nós, né? De ensinamentos. E daí então a gente vai pensar um pouco em relação a isso. Só para a gente compreender, essa era uma figura muito usada por Jesus nos seus ensinos, a figura da árvore, da semente, ou a figura da árvore com frutos ou da árvore sem frutos. Era muito utilizada. E também o juízo que vem para aquela que não dá fruto. Por exemplo, Mateus 3,10 que fala: o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e é lançada no fogo. João 15:2, o versos 2 até o 6. Eu destaquei um pedaço aqui: todo ramo que, estando em mim, Jesus diz, não dá fruto, ele tira, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Judas 1:12, eu vou ler só lá no finalzinho do verso, que diz assim: que aqueles que andam no meio da igreja, né, que é o que Judas está dizendo, eles andam no vosso meio, comem com vocês, são líderes espirituais, mas não manifestam frutos de conversão e transformação. Ele diz assim: são como árvores, sem folhas nem frutos, 2 vezes mortas e arrancadas pela raiz. Então, a gente percebe que é algo bem assim, divulgado, né? Muito bem usado por Jesus como um simbolismo aqui para fazer diferença na vida e na compreensão do povo em relação ao ensino. E quais são os significados que a gente encontra aí? Então, a figueira, na visão original do texto, a figueira representa Israel. E não é só aqui, poderíamos citar vários textos proféticos, por exemplo, onde Israel é comparado com uma figueira brava, uma figueira frutífera, é comparado com videira também, videira brava ou videira boa, videira doce, frutos saudáveis ou não saudáveis. Mas em outros momentos Israel é comparado então à figueira. O dono do campo aqui é uma representação do próprio Deus, que é o soberano Senhor da nossa história. É o Deus Pai aqui representado. O viticultor, ele pode ser uma representação do próprio Jesus, que é o Filho encarnado, que vem para trazer a oportunidade da salvação à nação de Israel. O próprio Jesus diz: eu vim primeiro para o judeu, certo? Então é uma representação de Jesus e é uma representação do Espírito Santo, que
investe na vida daquele que ele leva ao Senhor através da conversão e da transformação, para que essa pessoa se torne frutífera e resulte naquilo que Deus deseja para ela, no propósito, na missão e na vocação que Deus tem para ela. Então é uma figura do Espírito Santo. O fruto aqui representam as obras, as escolhas, as decisões, tudo aquilo que nós fazemos e que vai resultar de alguma forma na nossa vida e na vida de outras pessoas. Então os frutos, ou o fruto que ele não encontra, o figo que ele não encontra aqui, são essas obras, escolhas, decisões que se refletem aí no cumprimento do nosso propósito. 3 anos, ele veio 3 anos e não procurou, é uma referência ao ministério de Jesus, que durante 3 anos vinha investindo em Israel, vinha ensinando e pregando no templo, nas sinagogas, nos desertos, nas montanhas, nos barcos e assim por diante, e procurando encontrar entre aqueles líderes especialmente frutos. E muitas vezes o que ele encontrava? Corações endurecidos. Muitas vezes o que ele encontrava? Críticas. Grupos de líderes judeus e fariseus, né, e saduceus, e de todos os grupos religiosos da época, procurando testá-lo, procurando derrubá-lo. Nesse momento em que Lucas registra, no tempo em que ele coloca a parábola aqui, também já é um tempo de movimentação para uma forma de prender Jesus, uma forma de matar Jesus. Então é essa representação que está aqui. Os 3 anos do ministério é como se Jesus dissesse: durante 3 anos eu tenho trabalhado no vosso meio, e onde estão os frutos? Venho, procuro, invisto, é melhor o quê? Cortar e lança fora, porque senão há fruto. É isso que ele está a trabalhar aqui em relação ao judeu. E o investimento do viticultor é a última oportunidade. A última oportunidade. Todo tempo, toda oportunidade tem um tempo. Toda oportunidade tem um tempo. Chega uma hora que a oportunidade passa. Então esse é o contexto dessa parábola. A figueira é Israel, o dono do campo é Deus, o viticultor, Jesus e o Espírito Santo. O fruto são as coisas que fazemos ou deixamos de fazer e que resultam de alguma forma no cumprimento ou não cumprimento do nosso propósito. E o investimento do viticultor, a intercessão, o investimento, o que ele faria naquele tempo. Então é a oportunidade que é dada, a última oportunidade para que a história dessa figueira pudesse ser mudada, pudesse ser transformada. Também nós podemos dizer assim: por que essa figueira não dava frutos? Eu li algumas coisas em relação a isso, e uma figueira plantada, né, isso na narração histórica lá dos judeus, uma figueira plantada num vinhedo, é porque era uma árvore, era uma figueira, a qual o dono queria realmente dedicar um tempo especial, ou alguma coisa especial. Então ele colocava ali num solo muito bem preparado, num lugar onde estariam todo o tempo de alguma forma cuidar melhor. Então era algo especial, estava plantada ali porque queria estar sempre debaixo dos olhos daquele viticultor, daquele dono. E era assim. Então não sei se existe alguma outra coisa em termos de conteúdo da terra, preparo da terra, doçura do fruto que vai resultar disso, não sei. Mas o que eu li em alguns textos foi isso, é que as figueiras que eram plantadas entre os vinhedos é porque era uma planta a quem queria se dedicar de uma forma mais especial, de uma forma mais plena e mais constante, para que ela realmente viesse a resultar em bons frutos. E ela estava ali. Então o problema não estava na origem, porque se ela foi plantada ali e havia essa intenção, então a intenção de quem plantou
e a escolha certamente da árvore que foi transplantada para ali era boa. O problema não estava na origem. O problema não estava na terra, porque se as uvas eram boas, a figueira deveria ser boa também. Se a vinha era frutífera, a figueira deveria ser frutífera também. O problema não estava no local onde ela foi plantada, porque foi escolhido um local especial para ela. E o problema não estava no viticultor, porque o pedido dele para tentar mais um ano mostra que ele era alguém dedicado e que queria algo bom como resultado do seu trabalho. Então, onde estava o problema, ou onde estava a maior dificuldade para que essa figueira realmente pudesse produzir frutos? E é aí que a gente entra com os nossos questionamentos. Aí que nós começamos a perguntar: o que tudo isso tem a ver conosco? Né? Lucas escreve para gentios, em especial, mas certamente muitos judeus também foram alvo dessa sua escrita. Nós somos gentios, é só por isso que é para nós, mas se fala sobre Israel, e se fala sobre os 3 anos de Jesus na terra, e se fala sobre esse momento em que Israel seria deixado de alguma maneira num segundo plano, né, do propósito divino, para que a igreja entrasse nessa história, então, deve ser isso que quer falar comigo. Sim, mas é muito mais do que isso. E é importante a gente parar e refletir em relação a isso, porque Deus tem para cada um de nós também uma vocação, uma missão, um propósito. E para isso é necessário que nós deixemos a obra do viticultor ser feita na nossa vida, nos convertendo e transformando naquela figueira, naquele homem, naquela mulher, naquela igreja que Ele deseja que sejamos. E nós estamos aí a entrar em um novo ano. Próximo domingo já é o primeiro domingo do mês de janeiro de 2022. Mais um ano vai se passar na nossa história. E talvez conte muito mais do que 3 anos, né? Na nossa história cristã. E a pergunta é: que tipo de figueira nós temos sido? Todo esse investimento de Deus na nossa vida, no que tem resultado? Percebe? O que, dentro desse propósito, dentro dessa missão, dentro dessa visão divina para nós, já tem se cumprido? O problema não está na origem, porque foi Deus quem nos escolheu. O problema não está na terra, quando ela representa o solo do nosso coração, o evangelho colocado nesse coração. O problema não está especificamente na obra do Espírito Santo, porque ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas muitas vezes o que esbarra, onde esbarra, é exatamente no momento de nós refletirmos sobre o quanto esse investimento, essa palavra, esse agir de Deus, esse propósito divino tem mesmo a liberdade de nos transformar. É lógico que aquela figueira não tinha vontade, porque era uma figueira, mas ela é uma representação. Uma representação de cada um de nós, além de ser uma representação da nação de Israel, que mesmo ouvindo Jesus, vendo os milagres, vendo todas as coisas, ainda não recebeu como Messias, não recebeu como seu Cristo, como seu Salvador e como seu Senhor. Mas é uma representação de cada um de nós, de como nós queremos nos apresentar diante de Deus no último dia, de quando o investimento do divino viticultor transforma a nossa vida. Às vezes a aparência é bonita, porque existe uma diferença entre essa figueira que tinha folhas
e não dava frutos. Essa figueira que tinha uma boa aparência, mas que quando ia se procurar frutos nela, ó, onde estão os frutos? Não existem. Não há frutos aqui. E aquela talvez seca, que não tem folhas, não tem frutos, não tem nada. Ela tinha uma aparência de boa. E nós precisamos parar e pensar: o que o Senhor Jesus encontrará em nós quando Ele vier procurar os frutos? O que Ele encontrará lá no último dia? Será que nós temos nos deixado tratar, trabalhar, moldar, transformar pelo agir do Espírito Santo? O que pode impedir o crescimento e o aparecimento de frutos na nossa vida? Irmãos, eu trago isso porque às vezes a sequidão que a gente sente na nossa vida, no dia a dia, na forma de tratar espiritualmente as coisas, de perceber espiritualmente as coisas, tem que nos levar a refletir. Se estamos frios, se não temos muita vontade de orar, se não temos muita vontade de ler a Bíblia, se não temos vontade de estar na casa do Pai, se não temos o desejo de crescer, se não conseguimos desenvolver ministérios, se estamos sem frutos. Somos figueiras que às vezes as pessoas olham e falam: olha, é até uma pessoa, né, é crente aquela ali. Mas não temos frutos. Por quê? E daí a gente tem que fazer o exame. O que esse viticultor falou? Eu vou escavar. E o escavar, a gente pode pensar nesse processo de melhorar o conteúdo que existe naquela terra, né? De tirar as coisas que possam estar impedindo o crescimento e de colocar coisas que sejam mais nutritivas naquele solo, para que aquela figueira possa dar frutos. E o Espírito Santo faz essa obra em nós. Existem muitas coisas que precisam ser tiradas: tristezas, mágoas, forma de falar, discussões, confusões, pensamentos individualistas. Há muitas coisas que precisam ser tratadas em nós para que possamos produzir de fato frutos que revelem que tipo de figueira nós somos, que tipo de crentes nós somos, que tipo de pessoas nós somos, o que dizem de nós na nossa casa, o que dizem a nosso respeito nos nossos círculos de convívio, o quanto as pessoas conhecem da nossa fé. Percebe o que eu estou a dizer? Às vezes a gente fica tão preocupado olhando: será que é esse, aquele, é culpado? Não. O que Jesus fala é: se nós não nos arrependermos, igualmente pereceremos. Aqui a gente não está a falar de perda de salvação, porque não acreditamos nisso. Mas muitas vezes perecemos na nossa vida espiritual como árvores que não frutificam, porque não nos deixamos tratar e moldar pelo agir do divino viticultor na nossa vida. A verdade é que nós temos o Espírito Santo, que traz um fruto, que é o fruto do Espírito, que é paz, alegria, amor, bondade, benignidade, paciência, domínio próprio e assim por diante. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos ajuda a vencer as guerras contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, e nos fortalece para sermos gente cheia de fundamento e de força espiritual. Mas temos usado esse recurso? Temos usado esse recurso? Ou temos deixado que o trabalho do viticultor, chamado Espírito Santo, seja a última chance e aquela que nós desperdiçamos, aquela que nós deixamos passar? Algumas lições nesse texto para a nossa vida. A primeira é que nós não estamos aqui por acaso. Não fomos plantados nessa grande vinha chamada Ponte Sor
Portugal, igreja congregacional, por acaso. Estamos aqui por um propósito. Deus tem um propósito na nossa vida. E Ele espera que nós venhamos a produzir frutos, sejamos frutíferos nessa grande vinha na qual Ele nos colocou. Cuidado especial Ele nos dá. Os olhos dele estão sempre sobre nós. O investimento do Espírito Santo, dando dons, talentos, capacidade, cura, restauração, perdão, graça, está sempre sobre a nossa vida. Ele tem investido muitos recursos em nós. E o desejo dele é nos tornar verdadeiramente frutíferos. Quando nós nos apresentarmos, essa é a quarta lição. Um dia vamos prestar contas diante de Deus. E quando nós nos apresentarmos diante dele, não haverá desculpas. Não haverá transferência de responsabilidade. Eu queria ter feito mais, mas não tive oportunidade. Eu queria ter sido uma pessoa melhor, mas a minha família era muito difícil. Eu queria ter pregado mais o Evangelho, mas havia uma dureza de coração tão grande na minha cultura, no meu povo. Eu queria ter conhecido mais profundamente ao Senhor, mas o tempo era tão corrido, as coisas aconteciam e a gente não tinha tempo para isso. Não haverá desculpas diante de Deus quando nós nos apresentarmos lá. A quinta lição é que o tempo da oportunidade tem sempre um fim. E nós hoje somos igreja. Se a gente pensar então nesse entendimento teológico que temos, de que Deus tratou com Israel até a vinda de Jesus, a partir da rejeição de Israel pelo Messias. Israel rejeitou a obra de Jesus como seu Messias. Houve um intervalo e nós, como igreja, os gentios, assim chamados, nós como igreja é que começamos a ter o investimento do Espírito, então também existe um fim para isso. Também existe um fim. E vai chegar um momento em que a gente simplesmente vai prestar contas. O Senhor vem buscar a sua igreja e quem tomou posições diante de Deus e realmente converteu-se, realmente entregou-se e se deixou usar por Deus, pelo seu Espírito e cumpriu o seu propósito, a sua missão, a sua vocação, vai estar com o Senhor Jesus. Alguns chegarão diante dele, como Paulo diz em Coríntios, serão salvos como que pelo fogo. Não vão ter muita coisa para apresentar, mas creram de fato e de verdade, entregaram o coração de fato e de verdade e vão viver na presença do Senhor, mas não vão ter nada para apresentar. Outros não. Outros chegarão e dirão: Senhor, eu falei, eu preguei, eu cumpri a minha missão, eu me dediquei, eu me entreguei ao Senhor, eu deixei que o Teu Espírito Santo usasse a minha vida. Mas vai chegar um tempo. E quando a gente vê tudo o que está acontecendo na história do mundo hoje, a gente vê que esse tempo está muito próximo. E talvez o tempo da oportunidade para nós como igreja seja hoje. E nós temos visto nesses últimos dias, quantas pessoas queridas nossas têm partido. O tempo da oportunidade chega ao fim, quando o último suspiro de alguém é dado. Não adianta mais, não existe mais o que fazer, não tem como reconduzir aquela alma de um lugar de tormento para um lugar de paz. Percebe? É isso que nós precisamos refletir. O final dessa história, quem define somos nós. Se nós nos arrependermos, se nos convertermos. E quando a gente fala de conversão, a gente pensa sempre assim, conversão para aceitar Jesus e a salvação eterna.
Mas quando nós não estamos a cumprir o nosso propósito, quando somos uma figueira plantada em bom solo, recebendo muitos cuidados, tendo aparência de boa e não dando frutos, precisamos nos arrepender. Para quem sabe, quando o dono da vinha chegar, ele não encontra só folhas, encontra frutos na nossa vida, frutos de uma vida cristã genuína, frutos de um cumprimento de missão e propósito do que Deus colocou nas nossas vidas, frutos de uma intimidade profunda com Deus, onde Ele fala e nós ouvimos, fruto de uma vida devocional que realmente faz diferença para nós e faz diferença para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós concluímos pensando nisso. Toda árvore tem um propósito, todo fruto ele tem um objetivo. Toda história da nossa vida, ela acontece seja em que estação for. O convite do Senhor para nós hoje é para voltarmos à nossa essência. A essência da nossa vocação, da nossa missão e do nosso propósito. O convite do Senhor para nós hoje é para que venhamos a nos converter e nos arrepender e mudar o resultado da nossa vida. É para que não sejamos encontrados por Ele como uma figueira infrutífera, mas sim como uma árvore cheia de frutos, que alegra vidas, que sustenta, que cumpre o propósito para o qual ela está plantada. É a oportunidade de escrevermos um final feliz para a nossa história. Um final feliz onde não há tormento, angústia, tristezas, culpas, arrependimentos do que não fizemos ou do que fizemos e não devíamos ter feito. Um final feliz para a nossa história. É a oportunidade de deixarmos o divino viticultor nos transformar em árvores frutíferas para a sua glória e para o seu louvor. Amém, queridos? Esse é o desafio para nós, esse é o convite do Espírito Santo para cada um de nós. Então é uma parábola sim que se refere a Israel, mas que tem aplicação para nós como igreja e que tem uma implicação direta na vida de cada um de nós, individualmente. E a grande pergunta é: quando o dono da vinha vier, o que ele encontrará em nós? Então agora nós vamos passar para a Ana, nós vamos cantar e depois nós vamos orar e interceder por nós, né? Como pessoas individualmente, vamos interceder pela igreja de uma forma geral, para que sejamos uma igreja como uma figueira frutífera, e vamos interceder para que 2022 seja um ano de transformação na nossa vida. Para isso é necessário converter-se e arrepender-se, tornar-se aquela figueira que o Senhor sonhou desde o princípio. Amém? Amém. Nós vamos ficar em pé e vamos ter exatamente este tempo de reflexão, olharmos para nós próprios e deixar que Jesus pegue em nós, que Deus pegue em nós e faça a obra. Vamos cantar este hino que diz: eu venho como estou, e nele nós clamamos para que o Senhor intervenha nas nossas vidas. Jesus, Senhor, me chego a ti, tua ira santa merece, ó Pai, eu livre o mesmo aqui, mas sei que eu
Nós vamos ter agora a oportunidade de levantar as nossas ofertas. E, por favor, ao irmão João Pedro que o pudesse fazer. E enquanto isso vamos fazer rapidamente referência aos aniversariantes e a alguns anúncios. Lembrar que no nosso boletim nós temos todos os anúncios para esta semana, para este período deste tempo. Há mais anúncios do que aqueles que eu vou referir aqui, portanto os irmãos olhem para o vosso boletim para que possam ver tudo o que se está a passar neste momento. Então, em termos de aniversariantes, temos esta semana a referência da nossa irmã Maria João Graça e também da Fernanda Silva. Penso que aqui, por exemplo, não está mais ninguém completando esta semana que passou. Nós damos graças ao Senhor por estas vidas, que Deus possa continuar a ser com elas. Nós vamos então fazer referência, temos o nosso culto de vigília e passagem de ano, será então no próximo dia 31 de dezembro, às 22 horas, o culto iniciará então aqui. Este ano não teremos o nosso habitual convívio ali ao lado, por causa desta situação que estamos a atravessar, mas o culto não deixará de se fazer. Também referir que para quem não possa estar aqui presente na igreja, ele será transmitido pelo Facebook, penso que através do pastor, não é? Ele será então transmitido, portanto, aqui ou em casa poderemos então assistir ao culto. Também temos ainda o lembrete dos nossos cabazes de Natal, que estamos a construir para depois poder entregar a famílias que necessitem, então que possam trazer géneros alimentícios não perecíveis e deixar num cesto que vai estar lá no fundo do nosso templo para que possa então depois ser distribuído. Pastor, outros anúncios, por favor. Como os irmãos têm sido informados, nós vamos alterar praticamente nada nas atividades da igreja, das missões, nesse final de ano, também no início do ano de 2022. Então as atividades continuam as mesmas. Nós teremos hoje as missões de Pinheirinho, Tramaga, Farinha Branca e Montargil. Então, os irmãos que desejarem participar das atividades nas missões poderão fazê-lo. E encorajamos os irmãos para que façam isso em nome de Jesus e que juntos possamos apoiar as missões e investir, na sua revitalização, no seu fortalecimento e também em seu crescimento. E, amados, eu estou a disponibilizar para os amados também desafiar a igreja para que no ano de 2022 nós possamos ler a Bíblia toda juntos, ler toda a Bíblia juntos. É claro que existem vários planos de leitura bíblica, tem aquele cronológico, alguns são estabelecidos por propósito. Esse é um plano convencional e que eu achei mais simples também para os irmãos acompanharem e nós também acompanharmos as leituras. Então, se alguém ainda não pegou esse folheto, tem bastante lá disponível, pegue o seu e você, então, se desejar, pode participar dessa grande jornada aí de leitura bíblica durante o ano de 2022. Então, eu estou a dar, na verdade, esses folhetos em 3 etapas. A primeira etapa são os 4 primeiros meses, a primeira parte. Quem cumprir os 4 primeiros meses, se estiverem em dia com a leitura, vão receber a segunda. E quem cumprir a segunda, receberá a terceira. Então, você pode pegar o seu manualzinho para acompanhar e juntos, então, vamos ler a Bíblia todos. Vamos, no ano 2022? Aí você diga, já fiz isso, pastor, já li a Bíblia 200 vezes, então vamos ler 201, né? Nunca é demais ler a palavra do Senhor. E lermos juntos, lermos juntos a palavra durante todo o ano de 2022. Fica então esse desafio, esse encorajamento a todos os amados irmãos. Se nós não nos encontrarmos mais, nós já desejamos um Feliz Natal a todos. Desejamos também um Feliz Ano Novo, uma boa entrada de ano. Mas ainda estaremos juntos aí. Quarta-feira tem o culto normalmente, quinta-feira temos a nossa live, domingo nós temos, aliás, na sexta-feira nós temos o culto de vigília, que estaremos juntos, e o próximo domingo já é o primeiro domingo do ano de 2022. Vencemos, Glória a Deus! Estamos a chegar ao final de um ano difícil, de lutas, de adversidades, de dificuldades, mas também um ano de muitas vitórias, muitas conquistas em várias áreas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Deus e Pai, nós louvamos
Senhor, por este tempo que temos passado aqui na Tua presença, ó Pai. E nesta hora nós queremos particularmente agradecer, Senhor, por estas ofertas que acabámos de receber, Senhor. Tinha-te abençoá-las, Senhor, abençoa também todos aqueles que contribuíram para a Tua obra, Senhor, para que realmente haja sempre abastança na Tua casa, Senhor. Nós estamos dando um pouco do muito que Tu nos tens concedido, Senhor, e reconhecemos, Senhor. Tudo o que somos, tudo o que temos, provém de Ti, ó Pai. Te agradecemos pela saúde que nos dás também, Senhor. E mais uma vez te pedimos que abençoes, Senhor, a Tua Igreja, que abençoes estas ofertas, Senhor, e que todos aqueles que vão administrar, Senhor, estes valores, Senhor, seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos agradecidos no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ficar em Pé. Estamos mesmo a chegar ao fim. Vamos cantar um corinho que é bem conhecido da nossa igreja. Jesus nasceu lá em Belém e já nasceu em mim também. Esse é o nosso desejo, realmente, ao ficar este ano, que Jesus nasça no coração de todos os que aqui estão, de todos os que nos assistem de alguma forma a este culto. Portanto, vamos cantar triunfais. Jesus nasceu. Natal, Natal. Pastor Vitor Maia, eu lembrei-me apenas da Sandra. Teve uma outra pessoa que falou comigo, eu não estou lembrado quem foi, então a agenda já chegou. Eu tenho mais alguns exemplares, né? Pelo menos mais uns 3. Se alguém desejar, está aqui à disposição, nós poderemos adquiri-la comigo. Então é uma agenda com textos bíblicos para todo o ano de 2022. Amados, o Senhor Jesus declarou em João 15,16: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então foi essa a mensagem transmitida aos nossos corações hoje. Depois eu perguntei para mim se ela tinha lido o boletim, né? a devocional do boletim. Ela disse que não tinha nem visto. Para os irmãos perceberem, é o mesmo texto, a mesma palavra na devocional do boletim. Nós vivemos juntos, mas não conversamos sobre isso. O Espírito Santo conduziu, né, de uma forma extraordinária, maravilhosa, essa mesma mensagem sobre a figueira estéril. E que Deus então nos abençoe. E a grande pergunta é: que tipo de figueira nós estamos a ser? Que tipo de figueira você foi durante esse ano 2021? E que tipo de figueira você pretende ser em 2022? Amém? Que sejamos uma figueira frutífera, não uma figueira estéril. Porque o Senhor, o dono da figueira, quer encontrar frutos em nós. Quer encontrar frutos em mim. Quer encontrar frutos em você. Então, que tudo aquilo que impediu que você frutificasse durante esse ano, que você possa colocar aos pés da cruz e que você possa sair renovado, transformado pelo poder do Senhor, uma nova disposição na sua mente, no seu coração, para que no ano de 2022 possamos produzir muitos e muitos frutos em várias áreas da nossa vida, para o louvor da glória do Senhor da vida e do Senhor da vida. Vamos orar então?
Pai, graças te damos pelo privilégio de estarmos aqui, por tudo que aconteceu neste lugar, pela forma, ó Deus, como tu falaste aos nossos corações, através de cada ato, de cada parte deste culto, através dos louvores, através, ó Deus, das orações, através da palavra que foi ministrada, pregada, através desse ajuntamento dos remidos do Senhor. Ó Pai, nós agradecemos de todo o nosso coração, porque tu nunca desistes de nós. Obrigado por essa intercessão maravilhosa de Jesus Cristo, do Espírito Santo em nossas vidas, investindo constantemente em nós, preparando, ó Deus, a terra, o nosso coração, para que nós realmente possamos ser figueiras frutíferas e não infrutíferas. Obrigado, Senhor, por esse cuidado, obrigado pelo teu amor, obrigado pela preocupação que tu tens, ó Deus, em fazer com que sejamos figueiras segundo o teu coração, que agradem ao Senhor em todo o tempo e em todos os lugares. Ó Pai, nós queremos primeiramente nos arrependermos, ó Pai, dos nossos erros, dos nossos pecados, da nossa rebeldia, da nossa desobediência, da nossa esterilidade espiritual, muitas vezes demonstradas ao longo desse ano 2021. Pedimos que nos perdoes, ó Deus. Queremos nos converter dos nossos maus caminhos, das nossas atitudes erradas. E queremos entrar no ano de 2022 que tu estás a preparar para nós, diferentes, realmente restaurados, revitalizados, transformados, para que possamos, ó Deus, produzir muitos e muitos frutos para o louvor da tua glória. Então vem sobre nós com poder e graça. Remove, Senhor, todas as barreiras, todo o impedimento das nossas vidas, Pai. Para que o ano de 2022 possa ser um ano de grande colheita. E que tu possas, de fato, Senhor, encontrar muitos frutos na nossa vida. E que, ó Deus, sejamos figueiras que agradem o teu coração. Então tem misericórdia de nós. E obrigado porque tu nunca desistes de nós. Abençoa cada vida que aqui está, cada lar aqui representado, cada família. Abençoa, ó Deus, a nossa igreja aqui estabelecida, as demais igrejas do Senhor também estabelecidas nessa cidade. Abençoa a cidade de Ponte Soura, abençoa esse distrito de Porto Alegre. Abençoa, Deus, esta nação, ó Deus, Portugal. Sabemos que tu tens muito povo para salvar aqui em Portugal. Então, Pai, que os teus propósitos se cumpram a cada dia. Em nossas vidas, através das nossas vidas, nessa nação, em nome de Jesus, e que o teu nome se torne conhecido e glorificado nesta nação. Usa a tua igreja, levanta a tua igreja com poder e autoridade, e que, ó Deus, a tua igreja possa de fato fazer a diferença nessa terra, para a glória do Senhor. Então, Senhor, toma as nossas vidas em tuas mãos e usa-nos a cada dia, conforme a tua vontade, conforme os teus propósitos. Em nome do Senhor Jesus. Leva-nos, ó Deus, em paz para os nossos lares, debaixo dos teus cuidados, da tua proteção. Abençoa-nos, ó Deus, nesse finalzinho de ano de 2021 e prepara-nos para o ano que se avizinha. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Não deixe de pegar o seu manual.